Olá, meus amados irmãos, irmãs em Cristo, estamos conectados aqui nessa quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Que bom que você está aqui, que bom que nós podemos começar. E hoje nós vamos falar sobre um estudo muito importante. Nessa série Dialogando, nós vamos falar sobre Não Ameis o Mundo. Nessa série super importante para todos nós vamos compartilhar sobre isso e eu estou esperando que seja realmente uma noite muito especial para todos nós os que estamos aqui. Creio que Deus tem para nós uma bênção muito especial para nós podermos trabalhar isso. Mas nós vamos começando orando, é isso mesmo, vamos orar, vamos pedir a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas e eu quero convidar você a fazer isso. Senhor, vem falar conosco nessa noite pela Tua Palavra, que nós possamos aqui ser muito edificados. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que já chegaram aqui, que estão conectados com a gente, que essa seja uma noite especial, que nós possamos estar, Senhor, aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, conhecendo da Tua Palavra, amando cada vez mais o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e fica conosco, Senhor, e nos ensina essa Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero pedir para você, para já deixar aí separada a sua Bíblia, um bloquinho de anotações. Isso mesmo, faça isso mesmo, tá certo? Convide os parentes, os amigos, os vizinhos, mande e compartilhe aí esse link agora com as pessoas que estão com você. Agora não se esqueça, por favor, você que está aqui conectado com a gente, olha, por favor, se não é inscrito no nosso canal aí, vai lá, se inscreva no nosso canal, por favor, tá bom? Deixa o seu like nessa live, muito importante demais, ó, likezinho, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações que nós vamos seguir daqui para frente e compartilhe a nossa live. E nós vamos ficar muito gratos se você fizer isso, tá bom? Então agora nós vamos adorar ao Senhor com a banda CM. Nós vamos adorar o Senhor com esse hino lindo chamado Manancial. É com você, Carol Machado, banda CM. Vamos adorar a Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial. Só me satisfaço quando estou junto a seus pés.
atento às programações que teremos essa semana na nossa igreja? Encontro de Vida Multiplicador. Não esqueça que agora temos um EVM presencial, o EVM Alegria, sob a responsabilidade dos diáconos Milson e Edêmia, e os estudos com o pastor Jaésio, toda terça às 19 horas. Os demais grupos continuarão enquanto acontecendo virtualmente. Entre no nosso site e lá você vai encontrar todos os links, todos os horários e dias de funcionamento de cada grupo. Assim, poderá saber qual EVM tem o dia e horário melhor para você. Clicando em cima do EVM no nosso boletim, que é enviado pelo WhatsApp, você também tem acesso a junte-se nós com o vídeo de hoje está junto. Começando o vídeo da hora da semana, comunhão, louvor, palavra e muita oração. Venha se juntar a nós nesse clamor. Temos estado juntos numa sala de Zoom de 7 às 8 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, e será assim até dia 17 de dezembro. O link é o mesmo todos os dias e ele é lembrado nos nossos grupos de WhatsApp. Acesse e venha orar com a gente. E não se esqueça, no dia 19 de novembro nós teremos a 5ª vigília promovida pelo movimento do projeto Ora Brasil. A vigília estará acontecendo através do canal do YouTube da UISCB. Nossa igreja continua com 2 campanhas ativas: a aquisição dos painéis para energia solar e a aquisição do painel de LED para o púlpito. Você que já se comprometeu, não esqueça de procurar a tesouraria para os devidos acertos. Qualquer dúvida com relação ao projeto de energia solar, você poderá procurar o diácono Ademilson Moreira ou o presbítero Cosme Ramos. Para o painel LED, poderá procurar o pastor Yelon. Próximo sábado, dia 13 de novembro, às 8 horas da manhã, estará acontecendo em nossa igreja a programação Café e Comunhão. Será direcionada para a diretoria e professores da escola dominical. O encontro é promovido pela nossa Associação Gonçalense. E maiores informações poderão procurar a diaconisa Keila Nícia. Essas são as nossas notícias. Não fique de fora. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Que bênção! Olha aí, que maravilha! Obrigado, Banda CM, por estar compartilhando conosco desse movimento tão lindo de adoração ao nome do nosso Senhor. E é bênção mesmo, né? Então, vamos lá, né, então, ao nosso estudo de hoje. Na série Dialogando, nós vamos falar sobre Não Ameis o Mundo. É isso mesmo. E aí eu quero convidar você para ler esse texto de Tiago, no capítulo 4. Olha só o que é que diz esse texto. Gente infiel. Olha que coisa, hein? Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Esse é um movimento muito sério que a gente vê isso acontecendo muito aí, essa ideia que a gente precisa realmente compartilhar e vivenciar, porque tem muita gente aí pensando assim. Olha só o que é que o texto vem falar para nós. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta que já induz uma resposta certa. É uma pergunta que já tem uma resposta imediata para você saber. Então, olha, não custe que você pense nisso. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E aí vem a mensagem no final do texto. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Agora tem uma questão aqui, irmãos, que mundo é esse? Que significado de mundo é esse de que a Bíblia está falando, né? O que significa exatamente esse mundo? Qual é a ideia? Né? Porque assim, às vezes a gente pensa assim que mundo seja a ordem criada, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou.
Evidentemente que não. Não é aquilo que Deus criou. Esse mundo de que esse texto ele está se referindo, ele é um mundo que tem a ver com o sistema, com o sofisma. Sim, exatamente. Tem a ver com os sofismas. Não é o que a gente pode chamar aqui, né, de ideia, de mundo, no sentido de cosmos, mas são os sofismas, são as ideias, são os conceitos que mais, e justamente essas coisas do mundo, que mais nos afastam da presença de Deus. E a gente precisa entender essa verdade, porque essa verdade, ela é muito necessária para a gente poder fazer essa distinção e saber, evidentemente, o que é que a gente deve fazer, como que a gente deve fazer. E aí vem a pergunta aqui, a pergunta que não quer calar: por que nós não devemos valorizar o mundo e os seus conceitos? Por que que a gente não pode fazer isso? Por que que a gente não deve fazer isso? Quais são as razões para a gente não fazer isso? Para a gente não valorizar tanto o mundo e os seus conceitos. Por que que a gente não deve fazer isso? E aí vem aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são muito significativas, que a gente precisa estar bem atento realmente a isso. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é porque quando a gente valoriza o mundo, né, e os seus conceitos, nós estamos promovendo, de certa forma, uma falsa segurança e estamos nos iludindo. Olha só o que é que diz Mateus, capítulo 24, versículo 38 da palavra de Deus, quando essa palavra vem para nós dizendo assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também, ou assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, meus amados irmãos, esse texto ele é muito claro, porque ele vem falar para nós sobre a ideia de Noé. Quando Noé estava ali construindo a arca, Noé estava avisando: olha, gente, vai vir um dilúvio, vai cair chuva sobre a terra. As pessoas não acreditavam nisso. As pessoas não estavam nem aí para aquilo, entendeu? Porque eles achavam que tem nada a ver. E aí a ideia deles era casar, dar em casamento, comer, beber, fazer festas, né? Esse lance aqui de casar e dar-se em casamento tem a ver de promover festas, né? O sentido é esse aí, né? De comer, de beber, de viver a vida, de levar a vida assim à vontade demais, né? E isso traz para nós uma falsa segurança, né? E ilude, de certa forma, os seres humanos, até que quando eles não perceberam, o dilúvio veio. E quando o dilúvio veio, meus amados irmãos, a situação foi realmente periclitante. Foi muito difícil para todo mundo. E a gente precisa entender essas verdades, porque essas verdades elas são necessárias para a nossa compreensão das coisas que são de Deus. Porque tem muita gente aí que não está percebido, não está se percebendo, não está dando conta de que o Senhor está perto, né? Eles não estão percebendo isso, gente. Isso é grave demais, muito sério, né? As pessoas não estão percebendo que o Senhor está perto, e aí, quando eles se derem conta da real situação na qual estão inseridos, aí já vai ser tarde demais. Então isso é muito grave. A gente precisa realmente estar preparado para o tempo em que o Senhor vai requerer de nós alguma coisa. Não é verdade? Então a gente precisa estar pronto, super pronto, para esse momento nós podermos pensar nisso. Uma outra coisa aqui que eu vejo é a supervalorização, né? Porque quando a gente
A gente não deve valorizar o mundo porque ele supervaloriza as coisas temporais e minimizam as coisas que são eternas, gerando em nós expectativas naquilo que não deveríamos gerar expectativa, que não deveríamos criar expectativas. Então vejam aqui o texto sagrado da palavra de Deus em Mateus capítulo 6, 33, que diz: não busquem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Tem muita gente valorizando aquilo que se tem, aquilo que se pode pegar, aquilo que se pode apalpar, E aí, por causa disso, as pessoas estão se distanciando de Deus, estão se preocupando mais com as coisas temporais, com as coisas que são passageiras, com as coisas que são, digamos assim, não são fúteis, não são, porque são coisas importantes também, mas não é o mais importante. O mais importante está e tem a ver com Deus, com a nossa alma, com a nossa vida. A nossa vida vale mais do que o alimento, do que o vestido, do que a comida. A nossa vida vale muito mais, Jesus falou sobre isso. Mas às vezes nós estamos valorizando as coisas que são temporais, a comida, o vestir, o trabalhar, sabe? Essas coisas todas são importantes, sim, elas são muito importantes. Mas se nós não tivermos Deus, nada disso vai ser tão importante, tão significativo, como se a gente não estivesse. Então, preste atenção nisso. Um outro detalhe muito significativo também, que a gente pensa, é que o mundo desconstrói a real verdade. É isso mesmo, gente. O mundo desconstrói a real verdade. E olha só o que é que o texto de Mateus, no capítulo 13, versículo 22, vem falar para nós. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vejam, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, que aqui nós estamos falando da semente que caiu entre os espinhos. É isso mesmo. A semente que caiu entre os espinhos. E aí vejam, percebam a verdade desse texto que diz que as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E aí as pessoas acabam abrindo mão da verdade. Tem muita gente deixando o caminho do Senhor por causa disso. Por causa das riquezas, por causa das preocupações deste mundo. Porque quando a gente está valorizando mais o mundo e os seus conceitos, isso desconstrói em nós o que é a verdade. E essa desconstrução da verdade nos distancia de Deus. E a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, é que o mundo é dirigido por reinos espirituais. Isso mesmo, reinos espirituais. Olha, Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mundo é dirigido por reinos espirituais do mal. O mundo é dirigido, os seus conceitos, por isso que a gente não deve valorizá-los. Porque não é Deus quem dirige esse mundo chamado sistema. Esse mundo chamado sistema, ele está guiado, dirigido por principados e potestades, por espíritos que atuam nos filhos da desobediência. E a gente tem que estar preparado para isso também. Um outro ponto é que o objetivo principal do mundo é afastar o homem do seu Criador. Veja, Paulo fala a Timóteo acerca de um homem chamado Demas, que amou o presente século e abandonou a Paulo em Tessalônica, E aí você veja, esse texto, ele é muito claro. Amou o presente século, amou o mundo, amou o seu sistema, amou mais estas coisas, e tem muita gente abandonando, o caminho do Senhor. Será que você também não está pensando nisso hoje? Então, eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele desistiu da caminhada, desistiu do Senhor, desistiu da verdade.
Então tome muito cuidado, porque o objetivo principal do mundo é nos afastar da maravilhosa presença do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado. Não podemos nos esquecer, meus amados irmãos, do nosso texto-chave. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Diz Tiago, no capítulo 4 e o versículo 4. Agora, tem alguns alertas que eu quero dar para você. Cuidado, alerta. Né? Acende aí o seu dispositivo de alerta, certo? Vem aqui, a gente precisa conversar sobre esse alerta. O primeiro alerta que eu quero dar para você aqui é que aproveitar a vida no texto bíblico é sinônimo de perder a vida. Ah, é? É verdade. Olha só o que é que diz Mateus 16, 26. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Veja, meus amados irmãos, que coisa séria, muito séria. Aproveitar a vida é sinônimo de perdê-la. Eu até repeti aí, porque você precisa pensar nisso. Tem muita gente pensando em aproveitar a vida. Mas segundo o texto, olha, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque tem muita gente aí querendo ganhar o mundo e se distanciando de Deus e perdendo a sua alma. Então, grave isso no seu coração. Grave essa verdade junto com você. Você precisa entender que isso é muito sério. Um outro aspecto que eu acredito que seja muito importante de alerta para todos nós é que seguir o curso do mundo é não estar preparado para o dia de Cristo. Isso mesmo. Olha, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Olha, as consequências da vida livre, as consequências da bebida, as consequências das preocupações, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Veja que o cuidado aqui o cuidado de Jesus, né? O texto sagrado vem falando sobre isso. Para nós termos cuidado, tenham cuidado, para que o nosso coração se volte, né? O nosso coração fique tão sobrecarregado de coisas que não devem se preocupar. E aí, essas coisas nos tirem da condição de estarmos prontos e preparados. Olha, Jesus disse que todo ramo que estiver ligado nele não der fruto, ele vem, corta, arranca e joga fora. Então, preste atenção nisso aí. Um outro aspecto muito importante também, que a gente precisa ter cuidado e que a gente deve guardar bem dentro do nosso coração, é que o nosso alvo deve estar nas coisas que são do alto. Nosso alvo são as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive, Colossenses 3:1 fala sobre isso. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Meus irmãos, e aí você pergunta então assim para mim, pastor, então como a gente pode vencer? Como a gente vai vencer esse mundanismo? Como é que a gente vai vencer estas coisas? Eu tenho para vocês aqui algumas recomendações que eu julgo que são muito importantes e necessárias para que você possa realmente vencer. Então, eu quero dizer para você aqui hoje que para você vencer, antes de qualquer coisa, você precisa estar revestido da armadura de Deus. E a principal arma de defesa nesse tempo é a fé. É isso mesmo. Vejam, meus amados irmãos, o que é que diz o texto sagrado aqui
para você hoje, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus amados irmãos, nós temos uma arma muito poderosa que está à nossa disposição. A fé. A fé. É muito importante que a nossa fé esteja em dia. E aí eu quero chamar aqui a sua atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. A sua fé está em dia? Como é que está a sua fé? Porque a fé é uma arma. É a arma que vence o mundo. Ela é uma arma de defesa, mas é também uma arma que nós podemos estar sempre com ela. Devemos estar sempre com ela. A nossa fé. Sabe, meus queridos irmãos, a principal arma que nós vamos vencer o mundanismo é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um outro aspecto importante e significativo é que eu preciso ter a consciência de que vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Olha, meus irmãos, isso eu acredito que seja uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber. Você vive no mundo, meu irmão, mas você não é do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos do Senhor. Olha, meus irmãos, então a gente precisa utilizar os recursos do mundo com responsabilidade. A gente precisa se utilizar do que tem neste mundo, sabendo evidentemente o que nós estamos usando, mas acima de qualquer coisa, a gente precisa ter a consciência de que nós não somos daqui. E os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Nesse Paulo aqui aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 7, versículo 31. Então, meus amados irmãos, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Uma outra coisa é que não devemos nos apegar aos prazeres e promoções desse mundo. Isso mesmo, não devemos nos apegar aos prazeres e promoções desse mundo. Porque, sabe o que é que acontece, meus irmãos? Os prazeres desse mundo, eles são passageiros. Os prazeres desse mundo, eles vão muito depressa. Eles somem, sabe? Eles se dispersam muito rápido. Mas aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos sob hipótese alguma. Então, a verdade da história é que eu não posso me apegar aos prazeres e promoções desse mundo. Olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neles. Veja, palavras do apóstolo João falando ao povo, aos crentes. E isso é muito significativo. Olha, se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Se eu estou apegado, tem muita gente aí apegada demais às coisas do mundo. Muito, muito apegado. Não larga, não quer, não vai, não posso, não devo, não vai, não sabe, não sei. Então, isso é muito grave. A gente deve viver no mundo, mas como se não fôssemos do mundo. Como nós não somos de fato do mundo. Nós estamos aqui, mas estamos aqui de passagem. Nós já vamos embora. Nós não vamos ficar aqui. Essa não é a nossa casa. Esse aqui não é o nosso povo. Nossa pátria é celestial. Nossa casa está firmada em Deus. Agora, eu preciso entender uma coisa que ela é muito fundamental. Também, não se envolver ao ponto de aceitar e praticar os princípios, anulando as verdades bíblicas. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, disse Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 4. E esse texto, ele vem falar para nós também sobre a experiência de Moisés. Quando a gente lê esse texto aí de Hebreus 11,
24 a 25, a Bíblia diz que Moisés ele recusou ser chamado, né, pelo nome do filho da filha de Faraó. Ele recusou isso, embora tenha sido criado pela filha de Faraó, mas ele abriu mão disso. Então, veja que ele não queria uma identidade do Egito. Ele queria uma identidade verdadeira. Ele não queria anular as verdades bíblicas da sua história, como um homem que Deus havia chamado para uma missão específica aqui na terra. Então, meus amados irmãos, vejam aí a situação, né, que nós nos encontramos aqui. Um outro ponto que eu acredito que a gente pode vencer também o mundo é que a glória seja sempre de Cristo. Isso mesmo. Se a glória for sempre de Cristo, nós não vamos ter dificuldades com isso. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, se nós queremos vencer o mundo, nós precisamos dar a glória devida ao nome de Jesus. Só o nome de Jesus é poderoso. Só Jesus tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, que a glória seja sempre de Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Que a centralidade das nossas vidas esteja em Cristo, somente em Cristo, totalmente em Cristo. Amém? E, por fim, não menos importante que as demais, abandone as práticas mundanas, meu irmão, minha irmã. Que você seja transformado e renovado no Senhor e na força do seu poder. Olha, Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, olha, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito bom. A gente precisa realmente abandonar as práticas mundanas, sermos transformados e renovados no Senhor e na força do seu poder. Que isso seja de fato uma realidade nas nossas vidas. Sabe, meus amados irmãos, às vezes a gente passa por muitas situações nas nossas vidas que a gente precisa cair e refletir. Olha, hoje o Senhor está falando para nós que esse mundo, ordem, né, o sofisma de ideias, de conceitos, está nos afastando cada vez mais de Deus e dos propósitos que Deus estabeleceu para nós. Nós não devemos valorizar este mundo porque eles desconstroem a real verdade, promovem uma falsa segurança e iludem os seres humanos. Está especializado em supervalorizar as coisas temporais e minimizar as coisas que são eternas, gerando expectativas naquilo que não se deveria gerar expectativa. O mundo, não se esqueça disso, é dirigido por reinos espirituais do mal. O mundo jaz no maligno, disse a palavra do Senhor, né? E o objetivo principal e único do mundo é afastar o homem do seu Criador, porque a amizade ao mundo é inimizade para com Deus. Cuidado, fique alerta, não dê bobeira, sabe? Porque essa ideia de aproveitar a vida é sinônimo de perder, disse Jesus Cristo, né? Aquele que pensa em ganhar a vida, né, vai perdê-la. Então, pense nisso. Seguir o curso do mundo é não estar preparado para a vinda de Jesus. Tem muita gente aí vivendo a vida livre, como se o amanhã não existisse. Mas, amanhã, cada um de nós deverá prestar contas a Deus do que estamos fazendo da nossa vida hoje. Nosso alvo deve ser sempre as coisas que são do alto, aquelas que vêm de Deus. E aí você me pergunta como vencer o mundanismo, como vencer a influência do mundo? Vença com a fé. É a nossa principal arma e mais importante. Entenda que nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos uma pátria celestial. Não devemos nos apegar aos seus prazeres e às suas promoções, né?
nem nos envolvemos demasiadamente ao ponto de aceitar seus princípios e praticá-los, anulando as verdades bíblicas. Mas que a glória seja sempre de Cristo, que nossas vidas estejam centradas no Senhor e na força do seu poder. Portanto, meus amados irmãos, abandonemos todos as práticas mundanas e sejamos de fato e de verdade transformados e renovados pelo Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que Deus em Cristo Jesus possa estar com a gente, né? Que Deus em Cristo Jesus possa dirigir os nossos passos, fazer, né, acontecer em nós a sua vontade sempre. Que a graça do Senhor nos alcance todos os dias das nossas vidas. Que o poder de Deus seja sempre conosco, que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Senhor e a sua vontade, elas são sempre boas. E a gente sabe que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sempre aproveita o melhor do Senhor, não é verdade? Então, que nessa noite, nessa ocasião, você possa aproveitar o melhor de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui, mais uma vez, a nossa programação de aniversário da nossa igreja, que vai ser agora nessa semana que vem, né? Semana que vem começa efetivamente as celebrações de aniversário da nossa igreja. No domingo, dia 21, nós vamos receber pela manhã o pastor Bruno, à noite a pastora Leila, o pastor Bruno da Congregacional de Sete Pontos, a pastora Leila da PIB de Trindade. Nós vamos ter um almoço no domingo, tá? Pela manhã. Então fiquem atentos, já está circulando uma lista, né? Solicitando pessoas que possam nos ajudar nos trabalhos, também uma lista com doações. Então eu quero lhe encorajar a você já responder essa lista aí, tá correndo no grupo da UAF, eu vi lá, certo? Então vai dar o seu nome, tá certo? E aí, de segunda a sábado, até outro domingo, nós vamos fazer uma semana inteira de vida, né? Uma semana inteira aqui juntos. Então, na segunda-feira nós vamos levar uma refeição às pessoas em situação de rua. Quero convidar você para participar junto com a gente. Procure informações aí com a AXA, o presbítero Anderson e o presbítero Cosme, tá certo? Na terça-feira vamos visitar uma creche, tá certo? Já está praticamente certo. Na quarta visitaremos o pronto-socorro lá de São Gonçalo. Você é convidado, aquele e o Ronaldo estão responsáveis por essa conexão. Quinta, não vai ser possível o abrigo de idosos. A gente não vai conseguir fazer isso, né, por uma questão da pandemia mesmo. Mas à noite nós pretendemos fazer uma serenata ali em frente ao Hospital Geral. Tá certo? Procurei aquele Ednei. E a partir da quinta-feira já começam as inscrições para os cursos profissionalizantes Mais Que Vencedor. Marcelo Veiga tem maiores informações. E na sexta, efetivamente, será o movimento desses cursos profissionalizantes estarão se movimentando nesse dia, tá certo? Então você participe, vai ser bênção. No sábado nós vamos fazer uma ação evangelística pela manhã, aqui com a tenda de oração. Nós vamos cantar, vamos distribuir um mimo para a população, os transuentes. Então nós vamos fazer uma ação bem bacana, a juventude está se mobilizando, os adolescentes. Nós estamos contando com a ajuda de todos vocês também. E no domingo, às 17 horas, nós queremos fazer um culto aqui na praça, tá certo? Com a permissão, nós já temos a notícia de que a prefeitura já liberou, né, o espaço, nós estamos já autorizados, nós vamos fazer um trabalho bonito para a glória de Deus, tá bom? Então, esses são os nossos avisos, nós estamos contando com você, participando aqui com a gente. Nós vamos terminar, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco essa noite, Deus abençoe, compartilhe essa live com as pessoas, tá bom? Espero que você tenha sido edificado, quero orar e assim estaremos encerrando esse nosso encontro essa noite. Senhor, nos abençoa, Senhor, o teu povo que está aqui reunido,
e nós possamos entender as tuas verdades e fazermos a tua vontade sempre. Fica conosco, abençoa a vida de cada um de nós, Senhor, e abençoa essa programação do aniversário da nossa igreja. Em nome de Jesus, nos despede em paz, dá-nos uma noite de paz, tranquilidade na tua presença. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante seu rosto sobre você e lhe dê a paz. Beijo grande no coração. Quero dizer que esse estudo está sendo gravado antecipadamente em função da nossa viagem aqui junto com o Ministério Florescer. Deus abençoe. Fica com Deus. Boa quarta-feira. Fica na paz de Jesus.